Qualidade de vida e eutanásia. O que é ética? A melhor definição de ética, no meu ponto de vista, é a reflexão entre o bem e o mal. É difícil nós abordarmos ética de uma maneira sempre negativa, ou seja, tal indivíduo não é ético, os políticos não são éticos e assim por diante. Porque a ética sempre remete a esse balanço, a esse equilíbrio, como aqui mostrado no elefante, entre o máximo de coisas boas, para o mínimo de coisas ruins. Então a ideia é sempre nós nos pautarmos por este equilíbrio entre o máximo bem para o mínimo mal. Então essa é a melhor definição. E pautada nessa definição que nós vamos tentar trabalhar essa apresentação de uma forma que nós consigamos abordar a qualidade de vida e a decisão para a eutanásia. Vamos definir o que é eutanásia. A morte, ou thanatos, pode ser cunhada de várias maneiras. A morte natural, que é a ortotanásia. Orto é reto, normal é correto. Então, morrer corretamente. Quando a gente faz esse prolongamento artificial da morte num paciente que está terminal ou incurável, nós consideramos isso como distanásia, ou seja, é ruim. Então, manter a vida no indivíduo num câncer avançado, um osteosarcoma, por exemplo, de um cão, com muita dor, já com 1 ano de evolução, sem possibilidade de melhora, só piora, já porque nós já temos conhecimento científico de que o prognóstico é muito ruim. Então, nesse caso, nós estaríamos fazendo uma distanásia. E, finalmente, nós temos a eutanásia, que é a morte sem dor ou sem sofrimento. Eu seria um bom, então seria a boa morte. Então, a morte que, idealmente, deve ser feita com um sono profundo. Chegamos no ponto mais complexo do processo de eutanásia, que é a tomada de decisão. O que nos auxilia muito na tomada de decisão seriam os números. Como disse o Pitágoras, tudo são números. Os números nos dimensionam, nos dão o tamanho do problema para que a gente possa se fortalecer um pouco mais nessa tomada de decisão. E para isso tem essa ferramenta fantástica, que seria a pirâmide do cuidado animal, em situações de medicina paliativa. Ela é sugerida pelo American Animal Hospital Association, tem um guidelines, inclusive, gratuito para vocês. E a gente começa, então, uma abordagem inicialmente física. O primeiro de tudo é a dor, Então, o animal está com dor, não está. E a gente pode mensurar essa dor, existem várias ferramentas, a gente já validou na veterinária várias ferramentas nesse sentido. E, finalmente, nós temos uma abordagem dentro desse mesmo questionário do PET em si. Na linha do que eu falei antes do rum, da Alice, não quer brincar, então completamente concorda 1, discorda 5 e assim por diante. Sono, esconder, atividades anteriores, vômito, isso tudo tem na internet gratuitamente. E nós temos aqui um círculo em que, nesse processo da decisão, a gente tem que se conectar com o tutor, engage, conectar com o problema, ter compaixão, ter a simpatia, compartilhar aquele sentimento com o tutor, apresentar o processo educacional, que seriam os fatos que estão acontecendo, médicos, e, a partir disso, a tomada de decisão e aderência para aquele problema. Tem um estudo interessante que mostra um questionário de luto canino, Morning Dog Questionnaire, e a resposta dos tutores frente à perda do pet, frente ao possível sofrimento, ao pesar e as emoções que esses animais vão sentir, bem como a questão mais judicial. E aqui cabe a gente lembrar alguns princípios da bioética, para facilitar esse processo. Então, quando a gente fala em bioética, ética da vida, mas levando isso para a saúde, nós temos os princípios de Belmont. São 4 princípios. Primeiro é o respeito. Respeito à decisão do tutor. A decisão está baseada na autonomia. A beneficência é fazer o bem, o melhor bem possível, e ao mesmo tempo não fazer o mal. São 2 coisas separadas, contradição entre elas em algumas vezes. E caso a eutanásia seja fortemente indicada e o tutor não aceitar de jeito nenhum, aí a gente vai
conversar com ele a respeito da possibilidade de se aliviar o sofrimento por meio de sedação profunda, altas doses de morfina e assim por diante. E essa questão da decisão, ela acaba sendo bastante complexa, que se a gente for perguntar o que você prefere, tomar a decisão ou ouvir minha sugestão? E se a gente olhar na literatura, a gente percebe que boa parte dos tutores preferiram receber as opções e opinar, 96%, mas 44% preferem que o médico seja a única fonte de informação médica e não fique olhando, por exemplo, no Google ou em outras informações. E 52%, metade, preferiram que o médico tomasse a decisão final sobre o tratamento. No ser humano, isso. E finalmente nós vamos para o ato em si da eutanásia, que requer alguns cuidados. Primeiro, não assuma nada. Nunca fale que não vai ter excitação, o animal, que vai ficar tudo bem no final. Tá? Quanto menos falar nesses momentos, é melhor, porque você pode se comprometer. Não assuma que aquela foi a melhor decisão. A decisão já foi feita, acho que não cabe muito mais comentários nesse momento. Total foco no ato. Não vai, em hipótese alguma, olhar seu WhatsApp, né, durante o processo, ou atender o telefone, ou sair da sala para conversar com outro veterinário. Concentre-se no ato. Como o Buda falou, né, uma coisa de cada vez. Né? Hoje a gente está totalmente sem foco, você come com o WhatsApp, as pessoas passam mais tempo no Facebook, no Instagram, do que se alimentando no momento mágico de almoço e de janta. Então nós estamos completamente desfocados. Isso está gerando um problema sério. Crianças que ficam com celular desde 2 anos de idade, várias meta-análises mostrando que as crianças estão com depressão, com ansiedade, etc. Né? Isso está diretamente relacionado com o mundo digital. Então foco, esse é um ponto muito importante. Então qual a relação do tutor com o seu animal? Melhor amigo. Então 342% dos tutores falaram que era o melhor amigo. Mas como é importante, né? A relação parenteral era o meu filho. 37% dos tutores falaram que o animal era o filho. Era um parceiro, 12%. Outro, 8%. Resultados de emoção, lá no topo, o sofrimento, né, a tristeza, sem culpa, 73%. A eutanásia foi uma decisão apropriada, mas teve culpa ou ambivalência, 22%. Só culpa, 6%. A decisão foi auxiliada pelo veterinário, 32%. E a decisão foi baseada em questões financeiras, 3%. Do ponto de vista das técnicas, existem várias diretrizes, guidelines na literatura. O Conselho Federal de Medicina Veterinária recentemente renovou a sua resolução, que estava um pouco defasada, né? Então tem uma edição agora mais recente, de 2018. Nós temos os guidelines americanos, American Veterinary Medical Association, tem uma edição de 2020, é periodicamente revisada. E tem o guidelines do CONSEA também, as diretrizes de eutanásia do CONSEA, que é a que eu recomendo. Ela foi, inclusive eu que coordenei esse grupo de trabalho, né? A gente se baseou na canadense, europeia e na americana. Então foi um desafio que eu gosto muito de tentar trazer, principalmente esse lado mais filosófico, mais ético, né, de tomar de decisão. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Muito obrigado pela atenção.